Bem-vindos ao podcast Dinheiro e Relacionamento, podcast onde a gente conta histórias aí reais, né, dos nossos clientes, mas recentemente a gente fez um episódio aí com o Jorjão, né, por dentro do Poupa Invista, mas é um lugar mesmo da gente conhecer e ouvir histórias, assim, de impacto, né, do que eles viveram, porque a gente não pode falar, né, gente, da história dos nossos clientes, então esse espaço é um espaço para você saber um pouquinho do que os nossos clientes viveram, as pessoas que nós temos contato. Hoje a gente está aqui com um casal. E conta aí, Jorjão, qual é a nossa missão também como empresa? Nossa missão como empresa é desbloquear o potencial financeiro. E acaba que esse podcast ele nasce exatamente de uma assinatura, né? De que estamos no caminho certo. Porque trazemos aqui casais, pessoas que alcançaram esse objetivo. Então, é trazer eles para contar a própria história daquilo que a gente, de alguma forma, juntos, tem conseguido propiciar. Então, o nosso podcast ele veio meio nessa prerrogativa e nosso serviço como um todo, né, dentro do Poupa Invista. E é isso, e hoje a gente recebe aqui, né, a Elo George, então ele já tem super habilidade aí com microfone, da música, da arte. E conta pra gente, né, quem são vocês são casados, né, tem um Gaelzinho aí no meio, né, um príncipe. E, além disso, né, nós também temos uma história linda aqui, como chegamos aí, como vocês chegaram ao Poupa Invista. Eu não sei. É engraçado, começam a formar quando falar. Então, vamos, é para isso. Esse ambiente também, eu tô vivendo várias conexões boas. Então, se apresentem. Bem, gente, nós somos Elo e George. Somos casados há 3 anos, mas estamos juntos há 5, né? George é pai do Gael, eu sou madrasta do Gael, de 6 anos de idade. Gente, que madrasta. Vamos dar uma pausa aqui. Cara, Elo, muito legal o jeito que vocês lidam. Eu acho assim... Cara, o Gael faz parte, né, da nossa... Assim, total. Sim. Muito. Eu acho que é uma grande lição, assim, quando eu atendo outros casais que têm um filho... E eu sempre lembro de você, da forma como você entroniza o Gael dentro das finanças de vocês, assim como... Cara, parabéns, assim, eu queria aproveitar mesmo para dizer isso, né? Obrigado. Foi bem abençoado aí, né? Demais. De receber esse cuidado. Mas é isso, continue aí. Que bom, acho que falei isso pra você. Pois é verdade, mas agradeço e acho que é uma coisa tão natural, porque o Gael entrou na minha vida, quando o George chegou na minha vida, o Gael tinha 1 ano de idade, 1 ano e alguns meses. Então... É como se estivesse sempre, assim, sabe? Quando a gente começou a cuidar das finanças, já era uma realidade, já fazia parte. Então, acho que não teria outro caminho. E acho que pra ele também, né? Acho que ele nem vai lembrar quando é que ele conheceu a Elo, né? Porque ele era tão pequeno, porque a Elo já existe na vida dele, já. Que especial, um capoeirista, né? Ele é mais multiartista. Fez o primeiro show dele juntos. Agora no sábado, de piano. Olha, de piano, que legal, gente, é muito gostoso, né? E aí vocês estão juntos aí, só 5 anos, parece que é uma vida, vocês são muito conectados. É verdade, né? A gente passou por, enfim, pandemia, deu uma intensificada nas coisas também, né? Essa convivência aí intensa aí de 24 horas por dia. Sim. Mas estamos aí, 5 anos juntos. Eu falo que por conta da pandemia, a gente foi morar junto muito cedo. Usou a desculpa aí, né? Então, todo mundo fica em casa, fica em casa junto. Eu falei com ele, Tadinho, pra casa vão ser só 14 dias, quarentena, ou no máximo 40 dias. Enfim, virou um quarimento, eu falei. Mas foi tão intensa que a gente realmente, nosso relacionamento é bem pandêmico, a gente fala, né? E eu brinco que são 50 anos em 5, porque é muito intenso. A gente viveu coisas muito intensas nesses 5 anos. Acho que naquela época eu tava dando aula online, né? Era. E ela reunião também online ali, trabalhando online. Dentro da kitnet. Numa kitnet. Então ela dentro de um quarto ali, fazendo reunião, e eu dentro na sala ali, tocando. Dando aula de violão, gente. Não é qualquer aula. Passava o dia inteiro tocando, porque ele fazia os exemplos que os alunos tinham que tocar, eu tocava junto, enfim. Eu fiz música. E eu não sabia que vocês tinham tão pouco tempo de relação. Não? Por conta da conexão mesmo, né? Vocês são muito conectados, com olhares, com compreensão, né? Então, como o nosso podcast, ele... É com essa prerrogativa, né, de falar de relacionamento, né, e trazer essa força, né, que um casal tem desde sempre, né, quando vocês buscaram um Poupa Invista, já houve, assim, essa essência de que somos nós e é isso, e vamos estar juntos aí nessa jornada. Mas como aconteceu? O Poupa Invista chegou como? Então, assim, eu... lembrei. Pode te contar. Pelo fato de eu ser artista, né, ela também, né, por eu ser músico, já está inserido no mercado há muito tempo.
Não sei, eu tenho que falar algumas coisas, eu acho, assim, tipo de... Né, eu venho de uma família tradicional, assim, de servidores públicos. Então, aquela família que está acostumado, né? Meu background aí de prestação dos meus pais é sempre o salário, tem um dinheiro, tem uma poupança, aposentadoria, essas coisas todas que, enfim, né? Um emprego tradicional, vamos dizer assim, né? Já traz para as pessoas. Verdade. E eu, nesse ímpeto, né? De entrar no mundo da arte, da música, né? Desbravei esse caminho. E quando eu comecei a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar muito cedo, mas quando eu comecei a ganhar dinheiro com isso, com o tempo começou a me surgir essas dúvidas. E aí? Quanto que eu ganho? Né? Como é que eu organizo minhas finanças? Será que eu posso ter uma aposentadoria? Será que eu posso pensar num salário, né? Como é que eu organizo minhas finanças para eu não estourar, né? Para eu não, enfim, o dinheiro não acabar? Como é que eu posso pensar no futuro? E tudo isso foi intensificando à medida que, né, eu fui amadurecendo, né? Tive um filho, a gente se casou, né? Então, assim, e aí? Como é que a gente pode ter uma qualidade de vida, planejar coisas, né? Sei lá, né? Trocar de carro, pensar em fazer viagens, enfim, essas coisas todas, né? Com esse formato de vida, né? Que não era o comum da Que não é o comum, Sim, né? Então, servidores, né? eu acho que eu preciso trazer um pouco desse lado aí, né? Que enfim, um emprego tradicional traz para esse lado meu, do artista, né? Imagina, isso é um desafio, hein, Jorge? Desafio. Imagina. E... O Jorge pensando assim, como eu quero saber como desenrolar isso. Prossiga. Super interessado no resultado, né? Eu quero ver que ele tá concentrado, assim, tipo, eita, como é que é isso? E eu acho que uma coisa que eu acho, assim, que também me trouxe essa necessidade, né? De buscar o Popa em Vista, são os exemplos, né? De grandes ídolos, pessoas que a gente admira muito, né? Que tiveram muita expressão no mundo da música, minha parte, mas que com a velhice, né? Você vê que a pessoa começa a entrar num estado, assim, como é que fala? Num momento de dificuldade financeira, já não consegue trabalhar, às vezes adoece, né? Então, são muitos casos, assim, que a gente vê de pessoas que tem que fazer uma campanha, pô, vamos ajudar fulano, porque fulano tá passando necessidade, adoeceu, não consegue trabalhar. Muito comum, não? Muito comum, né? Muito comum. E pessoas que realmente ganharam dinheiro, não foram uma carreira ruim. Pessoas que tiveram uma carreira sólida, mas acho que por essa falta desse olhar no futuro, né? E por não ser um costume também. Essa coisa da renda variável e tudo. Né? Então, e aí é isso, né? Eu comecei a me ver, cara, eu ganho dinheiro, né, de várias frentes, né? Eu toco, eu dou aula, eu produzo, eu arranjo, enfim. Então, esse dinheiro começa a entrar aplicado de vários lugares. Ele tá ali dentro da minha conta. Como é que eu entendo, né? Como é que eu posso fazer uma gestão mais inteligente desse dinheiro, né? Para que eu possa, enfim, pagar um aluguel, pagar as contas, planejar as coisas. E aí, assim, acho que isso a gente estava bem alinhado, né? Aí, como é que eu cheguei no Popa em Vista? Que acho que foi essa pergunta, né? Sim. Eu já estava procurando, a gente já estava procurando também, já tinha, sei lá, escutava podcast sobre investimento, né? Já cheguei a ler algumas coisas. Mas assim, né? A gente chegou, enfim, a buscar outras. Eu cheguei a marcar, acho que eu já te contei isso. A gente fez uma reunião com uma moça que era uma planejadora financeira. Você contou. Então, a gente fez, mas era um atendimento, era uma outra linha de atendimento. Então, era mais, a gente conversava um pouco sobre a nossa realidade, sobre as rendas que a gente tinha, sobre o que a gente fazia de trabalho, e ela vinha com muitos insights do que a gente poderia fazer de novos produtos, de quanto que tinha que cobrar e tal. Mas assim, sem analisar o fluxo. Não tem planilha, não tinha nada disso. Era um outro modelo de atendimento. Sim. E não atendeu a gente na época. A gente fez essa reunião, foi uma reunião que acabou que nem foi muito pra frente, a gente não teve muitas atitudes depois dela. E eu tinha, assim, com essa experiência, né, que eu vim tentando buscar essas coisas, eu falei, cara, a gente precisa de uma pessoa que olhe, porque eu sinto que, pelo menos da minha parte, é muito específico, assim, sabe? Pegar essas fórmulas gerais, assim, de gestão. Então, cara, eu não consigo encaixar muito bem isso na minha realidade. E eu preciso de uma pessoa, às vezes, que acompanhe a gente com o tempo, assim, sabe? Para poder ir entendendo nossa situação, né? Nosso caso e orientando a gente. E aí... Eu lembrei só de uma coisa, antes de você falar. A gente comprou um curso online
de finanças para autônomos. E a gente falou, cara, a gente tava nós dois fazendo o curso bonitinho lá, anotando, pegando planilha do Banespa? Não sei, alguma coisa. Sim. Pegando várias coisas, vendo o patrimônio que tinha que ser construído e tal, mas é tudo muito subjetivo, uma coisa genérica, Superficial. né? Um curso online que você compra que serve para Pra todo mundo, não vai ser Não vai ser específico. uma coisa que a gente precisava. Aí pronto. Pois é, aí, né, eu tenho um aluno, né, Uma uma figura que é um amigo meu de infância, né, então ele, enfim, quis começar a fazer aula de violão, a gente começou tocando juntos, enfim, um amigão, assim, que é meu aluno, Felipe. E aí eu, cara, eu não sei porquê, comentei com ele, falei, cara, pois é, tô nessa, né, de organizar as finanças e tal, e, pô, sei lá, tô procurando uma pessoa que desse uma consultoria. Aí ele falou, cara, eu conheço alguém, tem uma pessoa que ajuda a gente lá em casa. Eu tenho uma resolução para Seus problemas acabaram, né? Ai, obrigada, viu? Exatamente, Flazeira, deu essa dica de milhões aí. E aí passou o contato da Laís, Sim. né? Foi quando a gente entrou em contato com ela, marcamos uma reunião. E aí, Foi muito especial, porque vocês chegaram no momento que eu tinha acabado de sair do home office. olha, Foi naquela semana que a gente tinha chegado no escritório, lá no BSP Cowork, que a gente ficou 2 anos e pouco, 2 anos e 2 meses. E foi legal, assim, porque eu pude sair de um café e receber clientes no escritório. Então, também teve esse tópico, sabe? Assim, de vocês, não... A gente queria que fosse presencial, né? Tipo, acho que todo mundo esgotado do online, né? Já tava podendo sair. sim. Então, esgotado do online. Então, vamos fazer essa conversa. E a gente fez uma sala de reunião, assim, com uma mesa parecida com essa, né? Eu lembro. A gente levou o computador com a planilha que a Foi, gente já mostrando tinha. tudo. E aí, daquele momento ali, eu disse assim pra vocês, né? Eu falei, olha, tem um tópico aqui que a gente precisa observar, né? A Elotinha estava no processo de retomar o trabalho. Ela tinha saído, né, do trabalho porque ela queria mergulhar na área dela. E ela tinha retomado para esse trabalho, né? E isso era o momento que eles iriam morar juntos, né? Sair da casa dos pais do George, que vocês voltaram, né? Conta essa parte, Elo. Não acompanhei. Foi mais ou menos isso. Era exatamente isso. Eu tava voltando do meu período sabático, né? Fiquei 1 ano e 8 meses aí, saí do corporativo, pedi demissão no meio da pandemia, sem ter nada em vista, porque eu preciso descobrir o que eu quero fazer da minha vida. Uau. Foi 1 ano e 8 meses. E nesse final desse 1 ano e 8 meses, eu bati na porta da mesma empresa que eu tinha saído e a porta abriu. Eu falei, ótimo, vai ser bom, porque agora eu já sei o que eu quero fazer, eu preciso bancar esse sonho aí, né? Sim, Preciso subsidiar esse sonho. Sim, E a gente tava voltando, na verdade, nesse momento, a gente morava num apartamento alugado sim. e a gente queria mudar, a gente precisava sim. mudar. A gente tava procurando um novo apartamento. E a gente tava tomando essa decisão de quanto que a gente consegue pagar de aluguel. Porque essa era a dúvida, né? Verdade. As contas do mês são fixas, mas Sim. o salário do George, a entrada dele, às vezes era variável. A minha tava uma entrada mais baixa ainda. E eu tinha recém voltado, era numa situação diferente, que eu ia cobrir licença maternidade de uma pessoa. Nem então, sabia se ia ficar. nem sabia se ia como é ficar, que era uma coisa arruma aluguel. temporária. Era, Lembrei. tipo, 6 meses. Eu só tinha garantido 6 meses na empresa, né? Mas, enfim, tô lá até hoje, dando um spoiler. Sim. Mas aí a gente tava nesse momento de Sim. buscar um novo apartamento. E a gente falou, Laís, a gente precisa saber quanto que a gente pode bancar de aluguel. E aí Esse foi o primeiro a grande pergunta que a gente fez. E aí eu peguei um papel, né? Eu lembro exatamente, foi onde eu tinha aprendido isso recente. Aí eu peguei um papel, lembro como se fosse hoje. Aí eu fiz um gráfico assim pra vocês lembram? Assim, e tem que ser o do meio, E eu fiz isso aqui. E eu disse, olha, isso aqui acontece, né? Então tô desenhando aqui como se fosse uma arritmia, né? No eletrocardiograma. Eu disse que isso aqui acontece com todo mundo que é autônomo. Mas a gente precisa encontrar isso aqui. Exatamente. E esse recurso aqui, ele tem que vir para cá e esse recurso aqui tem que ajudar aqui, né? E eu lembro que eu falei isso para vocês. Eu falei, eu preciso dessa informação. A gente precisa saber exatamente quanto que é essa média, né, de renda. Então, para quem é autônomo, né, a gente sempre faz esse movimento. O Jonathan que geralmente atende, né, os autônomos. E aí, para quem é autônomo, a gente precisa trazer para esse centro. Então, no mês que é uma alta, você tem que reservar para uma baixa. Isso é um grande desafio. E aí, só que quando a Elô fez essa pergunta, eu falei, se a gente encontrar isso, automaticamente a gente vai saber quanto que a gente poderia pagar de aluguel, né? Exatamente. E foi um processo bem gostoso, porque um detalhe que é muito importante na jornada de vocês é a entrega, né?
Sim, eu acho que todas as pessoas, todas as famílias que eu atendi, que eles são comprometidos, que tanto há uma parte de entrega do planejador, mas também há uma contrapartida de entrega do cliente, a gente percebe que o resultado ele é diferente. Ele é muito diferente. Isso é óbvio, mas as pessoas elas não conseguem trazer essa autorresponsabilidade. Tipo, o planejador vai me orientar e se eu fizer mesmo, se ele sabe do que ele está falando, vai ter muito sucesso. E aí eu lembro que vocês me mandaram, né, a planilha com todas as informações dos últimos 12 meses e a gente começou. A nossa jornada começou ali, né, de finanças para autônomos mesmo, olhando só. E foi uma jornada muito, muito boa e muito saudável pelo comprometimento, né? E eu não sei da onde que surgiu. Eu fiz essa pergunta, inclusive, para um casal no último episódio. Da onde que surgiu esse senso de responsabilidade e corresponsabilidade? Eu tô pagando, eu preciso realmente fazer a minha parte. Porque nem todo mundo tem isso. E eu acho isso uma característica desde sempre de vocês. Assim, cara, eu tenho a responsabilidade de estar lá, no horário, com a Laís. E se eu perceber que, né, o Jorge até falou isso nessa última vez, eu estou no carro. Eu menciono que eu estou no carro. Ou seja, o que isso significa? Que às vezes eu não vou conseguir estar por inteiro. Então, eu aviso. Então, tem detalhes que eu observo, sabe? Do comprometimento. Olha, Laís, eu vou estar no trânsito, mas eu vou chegar em casa em tantos minutos. Isso não é normal, né? Não é. As pessoas entram... Eu já tive cliente entrando de toalha, assim, de banho. Deitado na cama. Deitado na cama aqui, ó. Uma vez, não lembro quem foi, um dos planejadores comentou assim, como é que a pessoa conseguiu ficar 1 hora aqui deitada na cama com o celular assim? Como é que não caiu na cara dela? Como é que não cansou o braço? Eu já tive um atendimento que não abriu câmera. Então isso tudo são assim, detalhes que pra gente, assim, é óbvio. Mas isso são detalhes que você começa a perceber o envolvimento da outra parte no processo, né? E aí, por que isso acontece? Esse é o básico, é o óbvio pra vocês? Eu acho assim, falando da minha parte, né, que trabalha também nesse meio musical, e existe muito estereótipo, né? De que o artista é uma pessoa desleixada, enfim, é o doidão, Sim. né? Que ainda assim, acho que isso tá mudando muito. Sim. Mas ainda existe muito isso, né? E até assim, na própria família, né? As pessoas às vezes acabam achando, fulano quer viver de arte, né? Pô, vai ser aí, tipo, sei lá, né? Uma à toa, né? Não tem compromisso com nada. E eu acho que, assim, tipo assim, pelo menos em mim, né? Eu quis muito falar, cara, não, artista é uma pessoa séria, sabe? Eu sou músico e só pra você ser músico e tocar um instrumento, você tem que ter um comprometimento muito grande com o seu próprio instrumento. Sim. Sabe? É tipo um atleta mesmo de alto desempenho que você passa horas por dia com aquilo ali, né? Tem que ser algo muito, sabe? É um comprometimento muito grande. E acho que isso se estende também para as relações, né? De compromisso que você tem, né? Então, assim, eu de fato, assim, desde sempre, eu sempre cumpri horário, sempre tinha aquela coisa, né? A galera de outros trabalhos, assim, para aqui a gente tem que marcar, tem que falar o horário 1 hora antes para todo mundo chegar no horário. Eu falo, comigo você tem que falar o horário certo, porque eu chego exatamente no horário. Meu esposo. Né? Pois é. Então, assim, e ter essa clareza, né? Eu acho que, cara, toda relação, qualquer que seja, ela demanda clareza mesmo, assim, profissional, afetiva, de amizade, clareza, sabe? E principalmente em compromissos, assim, né? A gente marcou um horário, se eu vou atrasar, se eu sei que eu vou atrasar, eu já aviso, Sim. Vou chegar em tantos minutos, eu vou atrasar um pouco, né? Não vou conseguir cumprir com o acordo. Então, acho que essa clareza, ela estabelece, né? Permite que a gente, né? Crie uma conexão mais fiel mesmo, assim, e a gente chega aos resultados que a gente quer. Né? Então, você falou duas coisas pra mim que responderam uma dúvida que eu tô desde o começo. Que você foi contando a necessidade do pouco em vista e há um desassossego de você buscar o pouco em vista por essa questão da flutuação da renda, enfim. Só que era um contexto totalmente diferente. Vocês estavam juntos, num contexto de pandemia. Vocês estavam adaptando até mesmo o negócio de vocês para ter uma receita, que você estava dando aula online, ela também estava tendo home office, né? Sim. E o outro ponto que você comentou foi o fato familiar. Não só por uma questão de responsabilidade, mas também de as pessoas falar, vai ser qualquer um que viver de arte não dá dinheiro, a não ser que você vá para uma grande emissora, o que quer que aconteça. Sim.
E minha pergunta em relação a tudo isso é, se você para e pensa, porque tem esses dois fatores, mas eu acho que talvez não seja só isso. O que é essa centelha que tem dentro de vocês, porque você falou que são os dois, que faz com que vocês desejem, de fato, ter esse compromisso financeiro com a vida de vocês como um todo? Porque você fala que trouxe a necessidade de aluguel. A gente tem que mudar de aluguel. Mas esse incômodo interior é muito maior do que esse aluguel. Muito maior. Porque se fosse só aluguel, eu acho que vocês nem tinham procurado uma consultoria. Não. Normalmente, porque vocês já estavam no estudo. Sim. E definir um aluguel, teoricamente, é fácil. Vocês estavam buscando algo mais para aquietar, de fato, o comportamento e o coração de vocês. Duas perguntas. O que é esse algo mais? E se vocês encontraram já hoje? E se vocês parassem para refletir na história de vocês como um todo, quanto que vocês tiveram esse primeiro estalo do tipo, de fato eu me preocupo com as minhas finanças por conta disso que aconteceu comigo? Eu acho que, na verdade, uma resposta mais filosófica, inclusive. Por favor, sobre dessas que isso. são as melhores. O Jorge trouxe a questão da disciplina, eu vou puxar uma sardinha aqui, mas ele é muito disciplinado, muito organizado. Ele é famoso por isso, inclusive. Ele é super cuidadoso com as pessoas. Sim. Muito, muito, muito. Eu sou um pouco mais desorganizada nessa coisa de horário. Tem que acontecer, ter, né? Pra dar uma né? desequilibrada no garoto, né? Laís, a gente tem que ter um defeito, né? Casamento pra ensinar a gente lições, né? A gente tem que ter Fazem, algum é defeito, né? Mas eu acho que, assim, além dessa questão da disciplina, tem essa coisa do Jorge de ter uma coisa de ser diferente da família. Então, a gente nós dois somos um pouco a ovelha mística da família. Sim. Então, e essa coisa da gente viver numa geração que é muito mais focada no ser do que no ter. Mas pra gente ser o que a gente quer ser, a gente precisa pagar as contas e a gente precisa se organizar e precisa disso. Então, eu acho que é muito grudada com essa busca do propósito. Parece uma coisa, né? Uma coisa muito Hare Krishna, né? Pois é, mas é muito isso, assim. Eu acho que a gente já entendeu que deixando no vai da valsa, as coisas não iam se organizar, ou então a gente já tá sempre ali, muito isso também. A gente tava sempre correndo atrás do rabo. Então, a gente já falou isso muito nas reuniões com a Laís. A gente chegou num período de estar cansado de ser comandado pelo dinheiro. Ótimo. A gente quer conseguir conquistar esse lugar. Sim. Então, por exemplo, meu histórico é completamente diferente do George. Eu trabalhei de carteira assinada por muito tempo. Passei uma época trabalhando como PJ, né? Informal e tal. Mas eu tenho essa coisa da CLT, do salário que cai todo mês na conta. Mas eu já cheguei num lugar também de insatisfação com isso. Sim. Tipo, eu não quero só isso. Eu quero poder fazer essa virada, entendeu? A coisa de botar o dinheiro pra trabalhar pra gente, não a gente trabalhar pro dinheiro. Sim. Então, a gente se conectou muito. Quando ele fala, a gente tinha esse desejo muito grande. Era mais do que organizar. Que a gente tinha, outra palavra que eu vou falar muito aqui, falando da Laís e do Poupa Invista, é repertório. Sim. Então, a gente queria muito essa virada, mas a gente não tinha repertório para entender o que tinha que ser feito. Então, quando a gente chegou, eu cheguei para ela com uma planilha de organização financeira. Não era de planejamento financeiro. Era. Eu colocava lá o café, o chocolate, todos os gastinhos. Eu tinha isso, muito organizado. Mas eu não conseguia passar daí. Então, ter encontrado. E quando a gente fez essa primeira reunião, que a Laís... A primeira coisa que ela devolveu pra gente, que ela falou, eu vou fazer isso, eu vou analisar, mandem os extratos, não sei o que. A gente falou, a gente saiu de lá se beliscando, assim, é sério isso? É sério que a gente achou mesmo? Primeiro também, quando o Felipe... No final da primeira? Foi Na primeira consulta, porque ela já falou pra gente que ela ia fazer. Pediu pra gente mandar várias coisas. A gente falou, gente, será que é isso mesmo? Então deu certo, a gente achou a pessoa que vai fazer o que a gente precisa. E também, assim, acho que uma coisa que surpreendeu muita gente também, porque quando o Felipe me indicou, né, tem uma consultora financeira. Eu falei, consultora financeira? Cara, eu não vou ter dinheiro pra pagar isso. Olha isso é um luxo. Gente, Né? isso é Da muito primeira barata. coisa. Né? Isso, exatamente. Mas né, na verdade... O valor é muito grande. Né? E isso acontece, porque eu já indiquei a Poupa Invista para várias pessoas. Mas as pessoas, não tem dinheiro. Quando eu tiver dinheiro, eu contrato. Mas a Laís, ela justamente já sabe organizar tudo. Opa, o dinheiro da consultoria está aqui. E é um investimento isso. Sim. Né? Então, assim, a gente... mais do que às vezes é só colocar coisa em planilhas, né? É uma mudança de mentalidade mesmo, né? E eu acho que complementando o que a Elô falou, eu acho que a gente tem uma necessidade, assim, de ter qualidade de vida. Sim. Né? E qualidade de vida, assim, pode ser esbanjar, quem sabe no futuro isso, mas cara, poder
planejar nossas coisas, a gente curtir nossa vida, aproveitar o nosso dinheiro, né? Tipo, o dinheiro entra, né? Como é que a gente organiza pra gente aproveitar e fazer as coisas que a gente gosta, pagar as contas que a gente precisa pagar, né? E ter uma segurança, né? No meu caso, essa coisa pô, né? Pensar, caramba, olha só, eu posso respirar, né? E não preciso ficar dependente de todo mês ter que correr atrás de um show, de um aluno. Então, isso de alguma forma me deixava assim, me deixa, né, ansioso. Às vezes acontece, mas, né, a busca, acho que pela Poupa em Vista, essa centelha, e fala, cara, eu não quero ficar nesse processo eterno, né? Não quero viver disso, né? E dependendo, às vezes, pô, sei lá, vou ter que estourar para poder, né? Como a gente tem esses exemplos, as pessoas, às vezes... Eu também, né, sem estar inserido no mercado musical, achava, pô, pra eu viver de música eu tenho que ser famoso. Eram os únicos exemplos que a gente tinha de pessoas, né, que viviam de música. Não, tem muitos outros exemplos que a gente não conhece de pessoas que, né, conseguem se organizar financeiramente e tudo mais. Então, como é que eu consigo fazer isso, né? Trabalhando com o que eu trabalho, né, ganhando dinheiro da forma que eu ganho. E conseguir ter qualidade de vida, né? E foi esse gerar, ele também partiu de uma necessidade onde, você contextualizando um pouco mais aqui, Jorge, da sua base familiar, né? Você ficava transitando entre a segurança, que ali foi um lugar onde você conheceu, e ao mesmo tempo viveu o seu propósito. Então você falava, como que eu posso me manter aqui, mas com aquilo que eu vivi dentro do meu lar? Então eu acho que principalmente, assim, no tópico da música, da empresa que vocês têm hoje, eu acho que você ficou nisso, assim, nessa necessidade. Tipo, eu não quero precisar abrir mão daquilo que eu amo fazer para eu ter segurança. Se eu posso ter segurança aqui. E pode mesmo, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa, assim, num cenário de autônomo e a gente faz esse processo de organização, hoje eu olho para a realidade de vocês e eu penso assim, cara... Qualquer pessoa pode viver com projeções, né? Assim, a gente consegue olhar lá para frente, né? A gente estava fazendo nosso planejamento de outubro para um tópico que já a gente vai falar, assim, de uma grande conquista que nós tivemos agora, recente. A gente olhou lá em outubro que nosso planejamento estava seguro até janeiro, cara. Que autônomo tem essa segurança? Tudo que nós fizemos esse ano, né? Então, queria que vocês compartilhassem agora a respeito dos desafios, assim, como empresa, assim, como essa renda... variável e poder e não poder e abrir mão, assim, eu acho que vocês tiveram esse desafio, assim, ao longo do processo. Foi difícil para para vocês fazerem algumas escolhas, assim, eu às vezes passava, assim, eu falava, cara, eu queria que fosse mais sutil, sabe, assim, mas às vezes a gente precisava apertar de um lado para que a gente conquistasse ali. Eu estava vendo, mas eu acho que vocês ainda não. E como que foi esse processo, assim, de abrir mão de tantas coisas, né, porque a gente abriu mão de muitos prazeres, sim. Eu acho que assim, acho que por isso que é interessante essa consultoria mesmo, assim, de acompanhar mês a mês, né? A gente se reúne. E eu acho que o tempo, ele vai mostrando pra gente uma série de coisas que a gente precisa olhar. E eu acho que a gente não tinha esse olhar ainda, né? Oscilações, né? Essas coisas, as periodicidades, né? Então, o tempo que tem muito aluno, o tempo que não tem aluno, o tempo que tem muito show. Aprendemos muita coisa juntos, né? Enfim, então tudo isso foi acontecendo ao longo do tempo, né? Mudanças, né? E agora eu tenho meu próprio espaço. Então, e agora? Tem um aluguel para pagar né? Tem um outro aluguel da minha sala, né? Tem essas contas. Pô, será que vai rolar isso? Não. Né? Como é que a gente organiza? Vão surgindo necessidades pessoais também, né? A gente precisa fazer tal coisa, surgiu aqui, né? Sei lá, o carro quebrou, a gente precisa consertar esse carro. Não pode misturar o dinheiro da empresa. Não pode. Pode, Jorge. Conta aí. Pode ou não pode? Isso aqui é uma lei. Tanto que é o que segura a gente, essa regra aí. É o que segura a gente. Porque onde pode misturar, meu filho, mistura tudo. Mas onde não pode, não mistura. Hoje é empresa. Empresa é empresa. E é o que é mais engraçado, né? Também eu não conseguia enxergar dessa forma, né? Não existia isso. Não existia. Não existia um CNPJ, gente. Quer dizer, eu tinha um CNPJ, mas que... Não tinha uma conta separada para a empresa. Então assim, era um CNPJ que eu usava para emitir umas notas, enfim.
E aí a Laís chegou com essa ideia, não, você tem uma empresa. E a gente vai organizar essa empresa, né? Isso aqui vai funcionar como uma empresa. Você vai ter uma conta para ela, né? Então o dinheiro vai entrar todo aqui. E a partir dessas entradas a gente vai conseguir entender, né? E calcular como é que você vai conseguir, né? Tipo assim, quanto você ganha, quanto você pode ter, né? Para casa. Então essa separação, né? Empresa-casa, acho que foi crucial pra gente, assim, né? Muito. Então de entender que existe aqui a empresa, né? E não pode tudo, né? Não pode beliscar. A Elo gosta de beliscar a poupança direto, gente. Então, assim, confessando o pecado dela aqui, ela gosta, mas aí como... Eu confesso. Exatamente. Aí, quando a gente fala, Tá confessado. Aí não pode beliscar o dinheiro da empresa, e aí, mas quando a gente fez essa separação, a gente teve um ganho, assim, estratosférico. Né? Falando sobre desafio ainda, eu acho que o grande desafio que todos os clientes de vocês devem ter, gente, a não ser que vocês tenham clientes muito premiums, blasted, mas eu acho que o desafio que continua até hoje é o modelo mental. É conseguir olhar para o dinheiro de outra forma, porque eu falo por mim e sei que eu falo um pouquinho pelo Jorge também. Até hoje, a gente ainda se pega numa situação que vai pra escassez, que vai pro, caraca, não pode fazer isso, porque dinheiro, porque não sei o que lá. Né, a vida inteira, ouvindo aqueles conceitos e crenças e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, tanto que a Laís vai lembrar, então o Jorge também sabe, eu também já li muita coisa, já li livros, já via cursos e fazia workshops, mas não conseguia aplicar no dia a dia, porque era uma coisa muito efêmera, assim, sabe? Tem que fazer isso, tem que separar em potinhos, lembra dos potinhos? Lembro. Eu aprendi dos 6 potinhos lá, tem que fazer os 6 potinhos. Mas eu não conseguia botar isso na prática. Então, eu acho que o grande desafio desse acompanhamento, a Laís chegou a falar no começo que ela ia acompanhar a gente 6 meses e depois ia dar alta. Muito engraçado, gente. porque todo mundo conta isso aqui. E tem quanto tempo? 2 anos e meio já. Aí a gente diz assim, o golpe tá aí, cai quem cai. exatamente. Não, brincadeira. Brincadeira. Gente, brincadeira, falando sério Gente, mesmo, é todo 6 golpe meses. fosse esse. Olha isso! Tropecem no golpe, se joguem de cabeça. Porque um golpe que te ajuda, não tem como ser melhor. Mas é justamente isso. Até hoje, eu vejo, eu já falei isso, já fiz depoimentos aqui também para o que eu falo sobre isso, repertório. Então, o repertório que vocês trazem pra gente, vocês olham pra aquilo e falam, tá, tem essa opção. A gente via meia opção quando a gente chegou olhava. desesperado, né? Caramba, Laís. Esse mês lascou e não sei o quê. Aconteceu tal coisa, estamos lascados. A Laís olhava, não, gente, olha só. Isso aqui, vai organizando e tal, gente. Olha É só. porque vocês não sabem o que é lascar, não, gente. Não, Pois é, enfim. Queiram, tá Mas ótimo. assim, ó, Continue eu vou aí. trazer, vou fazer outra confissão nossa aqui. Olha isso. Abrir o jogo de coisas que a gente sofre no processo. É que é isso. A Laís, a gente fala, meu Deus, lascou. Daí a Laís vai lá, não, gente, aqui dá pra encaixar um negócio, uma terapia, que é cara pra caramba. Dá pra encaixar todo mês aqui, não sei o que. A gente fala, nossa, que massa e tal. Aí, beleza, a gente fala, que massa, encaixou a terapia. E não sei o que, encaixou tal coisa, solucionou. Aí chegava no mês seguinte, aí eu, meu Deus, mas esse mês não vai fechar, o que tá acontecendo? A gente usou aquele dinheiro pra isso agora. Era. Então, era assim, Todo mês. a gente passa por essa instabilidade, e eu volto a falar, é modelo mental. A gente ainda não conseguiu solidificar um modelo Sim. mental que tenha tranquilidade com essas situações, entendeu? Então, a gente tá vivendo isso de novo, a gente teve essa grande conquista agora de novembro e dezembro, Foi. mas a gente começou dezembro, a gente fez a planilha e falei, E meu agora? Deus, mas eu achei que ia sobrar mais dinheiro em dezembro, sabe? Dezembro. Eu achei que ia ter mais maleabilidade, que não teve. Então, a gente tá segurando pra conseguir manter o que a gente cumprir o que a gente se comprometeu. Mas eu acho que é modelo mental, gente. E eu acho que esse repertório também, eu digo assim porque eu venho de uma família... Muito, né? eu venho de uma família também que é essa coisa, muito tradicional. Então, tem o salário. Meu pai é um cara que, sabe, tipo assim, economiza, não sei o que lá, e, sabe, aquele cara que segura muito. Enfim, conseguiu fazer muita coisa com isso, mas, enfim, o modelo que eu convivi ali na minha infância não era o modelo que eu tava vivendo. Então, eu entrei em conflito. Eu falei, caramba, como é que eu consigo fazer certas coisas se eu não tenho essa, né, se eu não tô tendo essa mesma... Sim. essa entrada como eu aprendi aí na minha casa, entendeu? Então, tipo assim, entra em parafuso, né? Eu falei, caramba, lascou. Né? Então, assim, aí acho que a Poupa Invista Laís trouxe justamente essa nova visão, né? A gente tá vivenciando isso agora, né? Acho que eu acredito que eu ainda esteja nesse processo ainda de me enxergar como um empresário. Sim, né? sim. E esse enxergar como empresário a partir de muitos pontos, né? Acho que o primeiro ponto é que muitas pessoas falam a respeito da separação da despesa fixa empresa, despesa da casa, faz tudo separadinho no sentido de contábil, muito mais contábil. E na minha cabeça não é.
Tipo, ali você começa a estruturar um negócio. E aí, ali você começa a modificar o que é seu e o que não é seu. Por mais que você seja MEI, microempreendedor individual, é você por você mesmo. Não existe uma mesma pessoa. Porque se você olha para aquele número geral, que é o que acontecia antes, você se comportava em cima daquele número que entrava, dos alunos, dos shows, da composição, de tudo. Você olhava para aquilo e falava, aquilo ali é meu. Mas quando você começa a olhar como empresa, o seu comportamento muda porque é uma fatia daquilo. Então, a minha casa vai ter que... Porque esse outro restante precisa girar se eu quiser ser maior. Se eu quiser entregar o mesmo resultado, ter o mesmo resultado, eu vou pegar tudo e vou misturar. Agora, se eu quiser uma fatia disso, fazer investimento, seja instrumento, computador, o que for, eu preciso enxergar que é uma parte. Então, ali eu identifiquei que o nosso processo de mudança de modelo mental tinha que partir dali. Sim. Separa, beleza. Você é um empresário, então tem isso, tem uma sala, tem essas despesas. Vamos manter sócio, não vamos manter, vamos... O que a gente vai fazer de movimento para hoje a gente retroalimentar a casa? Nesse início foi praticamente tudo, vamos mandar tudo até a gente se adaptar. Não dá também para fazer essa mudança tão drástica sem fazer esse movimento. E depois disso, depois que a gente fez esse movimento, a gente começou a trabalhar assim, olha, a gente tem uma fatia, e aí, Laís, essa fatia não é suficiente? Não é. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, o que a gente vai fazer para ser suficiente, né? E dali a gente começou a ver mais possibilidades do negócio que antes parecia que a gente estava andando com a venda, porque estava suficiente. Meu limite é aquilo, eu consigo pagar todas as minhas despesas. E a gente pensava assim, como encaixar uma terapia? Como encaixar um financiamento de um carro? Como encaixar um aluguel? E eu olhando para aquilo ali, eu falei, gente, é um negócio. Isso não é uma pessoa física que tem um trabalho com uma receita fixa todos os meses. Então, a partir do momento que a gente faz essa separação, o nosso modelo mental começa a mudar. Mas, com certeza, assim, acho que o nosso desafio, por isso que a gente carrega na nossa essência, como Poupa Invista, esse olhar comportamental, esse viés comportamental, porque a gente sabe que existe um limite do planejamento tradicional. A gente já teria finalizado há muito tempo o nosso processo se a gente só olhasse planilha. Sim. Porque ali nos 6 meses foi suficiente. Olhamos, manejamos, separamos a empresa da pessoa física e fluiu. Mas essa mudança, assim, do modelo mental é muito difícil. E por isso que eu gosto tanto de atender os filhos e os pais. Eu recente conheci a mãe da Elô. E eu comecei a observar padrões. Eu falei, tem coisas aqui que estão me dando de insumos para eu atender. No atendimento dela, eu observar. Então, eu atendo, tem pais que eu atendo e atendo os filhos. Eu percebo o resultado que eu provoco quando eu tenho contato com gerações anteriores mesmo, assim, ajuda. Tá? Vou Então, te se prepare. Também. Olha isso, ótimo. Vamos fazer Mapa geral, uma né? constelação, uma análise sistêmica financeira da família muito bom, toda. muito bom. Então, esse desafio mesmo como empresa, acho que todo autônomo, acho que todo mundo que compartilha com a gente, assim, vive, sabe? Esse desafio. Mas foi um processo que vocês se adaptaram facinho. Não sei porquê, acho que deram nesse lugar de autoridade, né? Para um planejador, mas... Total. Cara, assim, pra mim, desde o início, isso, assim, foi bem legal. E uma coisa que eu percebi também na fala deles, dessa questão da necessidade, que eles são muito estratégicos, todos dois. Não é uma consultoria, porque dentro do Poupa Invista, a gente meio que categoriza os clientes em educacional, estratégico segredos. e autônomo, de autonomia financeira. Então, isso é batata. Um cliente, ou ele vem querendo conhecer, e uma parte educacional, então é aquele cliente que a gente vai ensinar o que é despesa fixa, o que é consumo, explicar muito sobre planilha. E esse cliente, ele é muito apegado ao que passou. Tanto que a gente fala que planilha é passado, ele é educacional, então ele é muito apegado ao que aconteceu. E aí tem os clientes que são estratégicos, e é o apegado ao plano. Então a gente faz esse levantamento do que passou, e ele quer saber do presente, do agora. Como é que a conta vai fechar, como é que vai ser o próximo mês, e como é que resolve, como é que encaixa uma terapia, como é que faz isso, como é que faz aquilo, como é que eu mudo para um aluguel. E aí tem o próximo passo, que é o nosso cliente de autonomia financeira, que ele, eu tenho a minha planilha, eu já sei como é que as coisas estão, mas eu quero alcançar isso, isso e isso, e eu quero que você me ensine como que eu faço para alcançar isso. Então, é um cliente que a gente vai muito mais num processo de quase mentoria, né? Sim. É mesmo. Chegaremos aí, viu? Nem precisa, às vezes não precisa permear por não todos. não é escadinha, não é hierárquico, é só perfil.
Sim. E não é porque tá passado, presente e futuro que é ruim, a gente já consegue abarcar todos os três, mas tem um que sempre puxa mais. E o fato de vocês terem chegado, né, com essa perspectiva do estratégico, mostra claramente o posicionamento que a Laís teve para trazer para vocês, principalmente nessa questão da empresa. Porque se ela fosse ensinar para vocês, num processo de vocês ser autônomo, no processo de vocês preencher planilha, não sei o quê, talvez nem ia dar tanto esse Que foi o que aconteceu na proposta que eles receberam, né? E, tipo, vou te dar várias opções, ó, vocês podem fazer isso. Não, mas como é que eu faço isso? E hoje? Aí, quando a pessoa tem um perfil estratégico, a gente já segue nessa hora. É isso, 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 aí a pessoa vai lá e cumpre. Ela só precisa de direções, né? Ela é um cliente que você vai dando as direções assertivas e ele vai fazer acontecer. O educacional, não. Você fica ali ensinando, explicando, e para ele funciona. Funciona, né? Acho que a gente precisava realmente dessa orientação mesmo, né? Do que fazer, como fazer. Sim. E a gente estava super disposto a fazer, né? Mas a gente não sabia, tipo, a gente estava perdido, né? Sim, com certeza. E aí, quando a Laís chegou, ela, opa, é isso, aí a gente... Não, e tem um ponto também que trouxe na fala dela, que a gente vai pescando, né? Sim. Que, por exemplo, você falou, igual a gente tava num padrão de sempre que na reunião a gente encontrar com a Laís e ela meio que resolver tudo. Ela meio que encaixar, porque a gente saiu da última reunião com tudo desenhadinho, só que no mês virou uma bagunça. Isso é muito perfil do estratégico. Sim. Porque o educacional, não. O educacional, teoricamente, nesse patamar, até um pouco do que tem autonomia, ele é mais... Não é que vocês são disciplinados, mas ele é mais disciplinado de ir na ponta do lápis. Do tipo, supermercado não pode passar dos R$900, não sei o que, a gasolina não pode passar dos 600. Então, ele chega na consultoria... Ou já condenado, tipo, Laís não me bate, ou ele já fala assim, deu muito errado. Vou ganhar estrelinha. Ou vou ganhar estrelinha. A gente já tentou fazer um mês essa coisa de colocar limites para cada categoria, lembra? Quando a gente começou a usar o Mobius, a gente fez o Mobius, né? Só que não deu muito certo, não. E aí, só que a gente se organiza de outra forma. A gente vai nesse do... Tem um limite, ela Valor cheio. Aprendeu que tem que dar um limite pra gente. O mês que ela não deu o limite, aí deu muito ruim. A gente trocou pra cartão de crédito. Eu falei, olha, paga no cartão. Tipo, tá bom. Eu falei, então tá bom. Passa no cartão. Olha, o tchan dela nem é assim tanto, né? Meu Deus do céu. Não foi um desespero. Não, a gente foi um buraco, mas era desconfortável. É diferente do débito, né? Que a gente sabia que via o dinheiro acabando. No crédito, a gente não via o dinheiro acabando. Então, era um pouco mais confortável dar aquela gastadinha. Então, ter um limite de fatura no cartão, a gente tem que bater essa meta aqui. Beleza, então vamos bater essa meta. Tem mês que a gente passa um pouquinho da meta. Mas é muito pouco, gente. É muito pouco. E olha uma coisa na jornada de vocês. Então, a gente passou ali, permeou, né, esse início, a motivação do planejamento. Aí, logo depois da motivação, a gente separou finanças empresariais, entendemos os desafios, a mentalidade. Aí, bem nesse meio do caminho, nós tivemos o desafio mesmo em relação a consumir. A gente consumia no débito, 100%. E aí foi muito legal durante esse processo, porque a gente usou muitas técnicas, porque ela é muito curiosa, assim, ela gosta, né, de aprender, ela gosta de saber. O que eu tenho que fazer lá? Não seria melhor a gente usar o crédito? Tem milhas, viajar, não sei o quê. E aí eu explico, né, todo o processo e a gente testa. Então, a gente testou muitos modelos durante todo esse processo. Sim. E na migração do débito para o crédito, né, porque é muito comum o contrário para se equilibrar financeiramente. Conta pra galera que tá nos ouvindo, assim, como é que foi esse desafio pra vocês, assim? Gente, no mês foi ótimo, porque a gente conversou com a Laís e falou, mudar pra crédito, tem essa... E ela falou, vamos testar. Porque tem o negócio dos pontos, Mas é engraçado, eu acho que surgiu também, essa mudança, foi num mês também que tava meio complicado, assim. Foi estratégico. Porque a gente teve que usar, a gente vai ter que usar o crédito. Por aí para um próximo mês para não pagar débito naquele mês. Então foi estratégico. E aí começou nessa situação e aí você trouxe, olha, tem gente que troca essa coisa de... E mantém. Juntou o útil ao agradável. Tipo, a gente no início era... Eu, né, sempre fui mais assim, essa coisa mais retranqueira, assim, né? Mais conservador. Retranqueiro é ótimo. Exatamente, né? Vamos defender aqui. Aí hoje é mais, não, vamos nessa e tal. Ontem a gente estava na mesa de vários casais, eram 5 casais. Aí, cada casal tinha um mimimi e eu me lasquei, né? A gente estava perguntando, assim, tipo isso. Mimimi.
Exatamente. Oi, Me lasquei. eu também sou, me lasquei, o Bruno que eu me mimei. A gente tava vendo esse casal, e a Lô tava falando aí de gastos, eu lembrei disso. Pois é. E aí foi essa história. Ela explica, olha, essa troca, às vezes, ela pode ser fixa, né? Vocês podem passar a usar o crédito com inteligência, vocês conseguem ganhar pontos, enfim, uma série de outras, né? Às vezes um respiro, né? De um mês para o outro ali, o crédito ele vai ajudando. Sim. E aí, né? Foi, tinha alguma coisa cara que a gente ia ter que pagar, não foi? Sim, era a viagem. Era viagem, uma viagem. Então, pronto, a gente tinha um negócio, um dinheirão ali que a gente tinha que pagar. E eu já tinha falado sobre esse negócio de crédito, mas aí a gente conversou, não, vamos analisar melhor. Eu falei, tá bom, vamos analisar melhor. Chegou nesse mês, a gente viu, a Laís viu essa oportunidade de aproveitar o útil ao agradável e fizemos. Mas aí foi, primeiro mês, beleza, tudo no crédito, maravilhoso. Fizemos nosso cartão novo lá, abrimos conta, Isso foi importante, é bom vocês comentarem. Quanto que vocês acessaram outros níveis É verdade. de processos, assim, um banco melhor, uma condição de um cartão, tudo pela melhora da administração, a gente foi sendo concedidos, sabia? Isso foi um ganho no nosso processo. Sim, a gente foi acessando coisas que a gente não tinha antes. Uma coisa muito importante é o negócio da gente ter conta conjunta. Sim. Porque era uma... Aí, a Laís atende minha mãe. A senhora minha mãe... Não sei o que estou expondo, Mãe, viu? te amo, mas tu sabe que sempre falou isso. Eu cresci ouvindo que eu tenho que ter uma casa, um carro e uma linha telefônica. E jamais ter conta conjunta com meu marido. Jamais. Então. É porque ela não tinha me conhecido. Desculpa, não. É porque ela não tinha me conhecido ainda. É verdade, é verdade. Agora ela é super fã do Jorge. Ela apoia. Mas eu tinha esse negócio muito internalizado em mim, assim, tipo, ter conta conjunta é uma roubada. Então, eu já tive outros relacionamentos, eu não tive conta conjunta. Graças a Deus. Mas agora, e foi nesse momento que a gente fez uma conta conjunta pra gente conseguir juntar os gastos da casa num lugar só. A gente fazendo isso. Que roubada, dona Alba, olha isso, meu Deus, eu tô chocada. Como a gente oferece propostas que a gente não tem noção em que raiz a gente vai mexer no cliente. Mas às vezes é tudo que a gente precisa. Não, né? ok, mas às vezes são propostas, você vai mexer em muitas questões emocionais. Sim. Por isso que é tão importante você mergulhar no processo de quem é a outra pessoa. Tipo, eu sempre pergunto, é confortável pra vocês seguir isso? Tá tudo bem pra vocês seguirem isso? Sim. Então, esse tipo de pergunta da nossa parte como planejador é muito mais para responder assim, às vezes dar abertura para receber num privado, numa mensagem assim, Laís, não tô confortável. Eu ouvi muito isso aqui da minha mãe e não tô. Como a gente pode reverter isso sem afetar o meu casamento? Perfeito. Mas a gente mexe em coisas que a gente às vezes propõe porque faz parte do processo. Sim. Vocês já eram bem estabelecidos como casal, lidavam já junto, tudo, assim. A gente organizava diferente. Lembra? A gente chegou pra ti também com 7 cartões, eu acho. A gente tinha os teus 4 cartões, mais 3 cartões meus. Aí a gente fala, o da casa, Nubank, Inter, a gente tinha feito... a gente tinha feito uma parada, não era conta conjunta, mas a gente abriu uma conta no Inter pra colocar todos os gastos da casa no Inter, mas tava no meu nome o Inter, não era conjunto. Sim. E aí a gente tentou organizar com as ferramentas, com o repertório que a gente tinha. Aí a gente chegou lá, isso tem tudo isso aqui, a gente precisa organizar isso aqui. Ela, cancela esse cartão, cancela essa conta, fecha isso aqui lá, abre aqui e tal. E o Jorge adorou, porque aí ele falou, cara, nossa, vai ficar mais fácil o peso, tô ficando louco. Esse tanto de conta. Tanto de crédito aqui, mas a gente nunca abusou disso, né? Não, a gente sempre tinha muito responsável. A gente tinha muito cartão porque a gente tinha vidas financeiras separadas. Sim. Então, estourou, apareceu o Nubank aí na praça. Beleza, vamos fazer Nubank. Eu tinha o Nubank. Tinha a conta que tinha que receber o salário, então eu tinha uma conta lá. Sim. Então, tinha muitas coisas. Mas, enfim, então esse processo, realmente, trouxe essa pergunta de trocar do débito pro crédito, junto com isso veio esse tanto de coisa. E eu acho assim, esse fato de ter vidas financeiras separadas dá a ideia de que somos duas pessoas que dividem uma casa. Assim, são colegas que estão dividindo uma casa, então tem as contas da casa, né? Sei lá, pessoas que dividem uma casa ali, cada um tem sua vida. Né? A gente não, nós somos um casal, né? E a gente tem planos, a gente... Né? Acho que muito dessa coisa também vinha dessas conversas que a gente tinha. E aí, quais são os nossos planos? O que a gente quer? Entendeu? A gente quer ter uma casa ou não? A gente quer investir? A gente quer viajar muito? Então, assim... E a gente consumir bem durante o mês. Consumir bem, né? Aproveitar, tipo assim, fazer coisas que a gente gosta. Isso deveria ser coerente.
E isso deveria ser coerente com o ato da conta, né? Não estava exatamente. coerente. Então a gente pensar assim, caramba, se somos um casal, né? Temos uma vida juntos, né? E temos planos, cara, a gente tem que juntar tudo, né? Enfim. Então, né, nosso dinheiro é um só, né? Embora ele venha de, né, uma parte dela, outra parte, né, de mim, ele é um só. Então ele tem que chegar num lugar comum para que ele sirva, né, Uau. na nossa vida, né? Esse é o corte que vai viralizar. É. Adicionar, então, uma frase de efeito esse corte. Por favor. É porque esse tema sobre casais que têm contas separadas e tal, é porque as pessoas esquecem, as pessoas usam o regime de casamento só pra hora do divórcio. O regime de comunhão de bens é pro casamento, não é pra hora do divórcio, entendeu? Então, acho que isso é uma coisa que a gente aprendeu muito, assim. Nós somos um casal, então o nosso dinheiro é nosso. Não existe o meu e o teu. Existe os mimos. Mas o dinheiro da casa, o nosso dinheiro é nosso. Aí É depois a mesada, cada gente. é Ela a não mesada. gosta desse termo aí. A Elo deu o nome de mimo, assim. Não, a Laís, a primeira vez ela falou sobre mimos, até hoje a gente usa Eu isso. soltei mimo, assim. Foi tu que falou, Que Vocês ótimo. podem ter uns mimos. Tu veio Soltou. muito antes de Virginia Fonseca e falar de mimo. Olha isso. Olha aí. A nossa parte pra viralizar aí, tá Esse vendo? bateu 1 milhão. O mimimei aí, ó, da onde veio, Então, gente. no- na planilha estava Exatamente. escrito mimos. Era mimos mesmo. A mesada que a gente tinha era meio nossos mimos. Até hoje a gente fala, na conversa Sim, do dia a dia é isso. Ei, vamos pagar, vou pagar isso aqui com o meu mimo. Então tá bom. Exatamente, bom. e Muito funciona bom. muito bem, porque Funciona. é a parte que cabe vocês separado de se permitirem, né? Às vezes é louco um pouquinho do George, Bem acontece. raramente. Bem Foi uma vez só. Foi Os uma vez só. empréstimos aí, que eu né? fiz um empréstimo. Já começa a fazer planejamentos também com o próprio mimo, né? Vou investir isso aqui. pra frente eu Olha tenho isso, que absurdo, que absurdo. Esse negócio do mimo, a gente tinha nosso valor lá de mesada, né? E aí a gente começou com essa coisa de gastar no débito, nossa mesada. Tem esse valor, vamos gastar. Aí eu falei, gente, eu tenho um cartão de crédito nessa conta, então eu posso me mimar em parcelas. Pô, aí quebra. Mas aí eu falo pra ela, não tem nada a ver com isso. Mas é isso, Vai eu pagar e tem ganhei. meses que fica sem nada. Tem Tem mês que mesmo. começa o mês, eu Acontece. pago a fatura e fica zerado. Isso. Mas aí Não minha tem fatura- mimo no mês. Não, Mas Não, tem ela usa o crédito. cartão. Mas tem crédito. Mas eu não Mas- extrapolo o meu valor. Mas aí eu nem entro, nem quero brigar com ela com isso, que senão tá vou arrumar. tudo certo, eu nunca dei Publicamente. problema. Nunca dei problema em relação aos meus mimos, gente. Eu tenho muito limite no cartão do Nubank, mas eu só uso ali o que vai entrar no mês seguinte. Sim. Senão eu tô lascada. Ah, muito bom. É muito bom, assim, a gente recapitular toda essa nossa jornada. E nós estávamos até outubro nesse momento. Nesse momento de organização, tudo fluindo. Fizemos uma ótima reserva. Foi um ano muito especial, assim, pra gente, com essa separação de empresa. A gente definiu o Prolabore. O Jorge fez uma consultoria empresarial no final do ano passado com a gente, né? Que também é um lado que a gente olha. A gente construiu uma DRE, ou seja, tudo profissionalizando a empresa. Eu entreguei a DRE. Jorge deu continuidade nesse processo para profissionalizar a empresa. E aí, nós chegamos no momento, né? E formamos reserva, porque nós definimos Prolabore. Então, já não era tudo nosso. Agora só uma parte. Era uma parte bem pequena. Bem pequena, mas eu dava distribuição de lucro. Também não era tão ruim assim, não, pelo amor de Deus. E aí, nós formamos uma reserva que nós nunca tínhamos formado. Com esse movimento de separação, empresa e pessoa física. Isso foi um grande ganho, assim, para esse ano de 2024 para nós. E nós chegamos no momento que nós estamos, então, em outubro desse ano, o Jorge trouxe uma reflexão sobre tudo, né, que ele era como profissional, né, e o quanto que ele precisava gerar tempo de criatividade. Eu falei, caraca, o Jorge a gente fez uma reunião tão reflexiva, assim, Laís, olha, eu tô cansado com isso, com aquilo, com aquela rotina e tudo. E eu falei, caraca, o Jorge é músico. Ele não é um profissional autônomo, que não necessariamente precisa desse tempo de ócio. De fato, ele compõe. E o Jorge está num ritmo de trabalho que, hora ou outra, a gente vai ter que permanecer nesse ritmo para permanecer as contas, mas ele não vai inovar. Ele é artista. E a gente, nessa reunião, tipo, os três, assim, falou, caraca, é um modelo de negócio diferente. Sim. E aquele dia ali foi tão especial pra mim, porque quando a gente, nós três, assim, foi um boom, assim, a mente pensando, a gente, isso, eu falei, caramba, a gente precisa de tempo de ócio. Será que o modelo de negócio do George também não precisa de pausas? E ele falou, e será que seria possível? Eu falei, a gente vai ter que dar um jeito, porque se o negócio precisa disso,
Pode ser que daí venha um boom, mas eu sempre tenho que tomar muito cuidado de trazer isso, porque senão eu posso criar em vocês uma pressão de tipo assim, a Laís vai achar que a gente vai ficar um tempo no ócio e daqui a pouco vem um boom e eu vou cobrar o boom. Cadê o boom, gente? E eu tenho cuidado, porque eu já conheço o perfil de vocês. Aí eu falei assim, olha, sem cobrança tudo, mas nós formamos reserva para isso. Então, nós decidimos, né, como família, como empresa, como modelo de negócio, que a gente precisa dessas pausas, né? Pausas criativas e aí mais um avanço, mais um acesso que nós nos permitimos financeiramente, que a liberdade financeira nos permitiu. Sim. Foi uma escolha muito importante, né, George? Sim. Eu acho que, assim, é isso, né? Mais uma vez, essa importância da gente fazer esse trabalho a longo prazo mesmo, assim, porque a gente... Não 6 meses. Não 6 meses, né? Longo prazo, né? Vitalício, se possível. Porque a gente vai, ao longo do tempo, entrando em contato com uma série de questões mesmo, assim, né? Pelo menos para mim, a gente foi se organizando, né? Empresa, casa, os trabalhos foram surgindo, né? Eu assumindo cada vez mais ali, né? Tipo, caramba, olha só, eu sou, né? Vamos pensar assim, eu sou o dono da minha empresa, do meu negócio, tenho controle sobre isso, tenho alunos, tenho shows, tenho uma série de coisas. E Turnês. Turnês, exatamente. Japão, gente. Japão, talvez, spoiler aí, talvez ano que vem. Olha, já mas foi fomos. China. China aí também é outro lugar. Vários. Mais de 20 Gente do países. céu, eu achei muito chique Dubai. quando ele veio me contar isso. Dubai. Já fui pra muito. Eu falei, Lu, como é que a gente faz pra ir? Legal. É isso, não é? Ele é um ótimo profissional. Podia dar uma palhinha aí pra gente. Brincadeira. Pega lá o violão. Eu sou Ele é péssimo tímido. nessas horas, né? Eu tô rouco, gente. Nossa, é Desculpa de todo músico. Eu tô sem unha. Mas Ele tá de recesso, gente. É por isso. tô de ó. recesso. Tá no ócio, tá Não no sufoque o artista, tá? Não sufoque o artista. Então, assim, muitos compromissos surgindo, né? A gente vai assumindo nessas responsabilidades todas, né? Pô, estão pagando as contas, tá tudo fluindo, né? E aí eu me vi, né, num turbilhão mesmo de cumprir compromissos, né? Sempre dando aula, não que eu não gosto, eu adoro dar aula, né? Então, pô, tem que dar aula. Então, o dia inteiro, tipo, cumprindo uma agenda já, né? E aluno, ensaio, não sei o que lá. Aí vem a rotina da casa, tem que levar filho, buscar filho, não sei o que lá, blá. Chegou na hora e falei, caramba, eu tô refém da minha agenda. E a parte, né, que me motiva a estar dentro do mundo da música, que é o que, né, sei lá, surgiu comigo aí desde que eu existo, que é o quê? Criar, Criação. né, a criatividade, esse espaço para poder, sabe, pensar em coisas novas, produzir e tudo mais. Eu não tava tendo mais esse tempo. Eu falei, cara, então acho que agora essa nova etapa como é que eu consigo ter esse espaço para criar, para repensar, para... Sabe, aí entendendo também o propósito, né? Quando você começa a pensar em empresa, o que a minha empresa é? Né? É só uma empresa de produtividade? Não. Eu quero que minha empresa se torne uma empresa, talvez o foco principal seja uma empresa de criatividade. Né? Eu, né, como o CEO, gente. CEO, né? Isso aí, E funcionário e pelo amor de Deus, gerente, sai dono daí. de tudo. Sai dono de de tudo, dentro. né? Você virou, Quero que quase se não torne, sai. né, o foco é criatividade. Mas para criatividade eu não consigo ser criativo Ocupado. dirigindo o carro o dia inteiro, Não. sempre com alguém, atendendo pessoas e tudo mais. Então eu preciso de espaço, né? E foi no momento justamente que eu tava assim, tipo, caramba, né? Não consigo parar para nada. Eu acho que ainda tô nesse processo, né? Enfim, construindo isso. E aí foi quando a gente, né, teve essa reunião reflexiva aí, que eu trouxe, né, muito essa ideia, né? De, cara, para mim não funciona essa coisa de máxima produtividade. Para mim, produtividade é qualidade. Né? Um tempo livre para poder pensar, ver sei lá, ler um livro, fazer qualquer coisa, às vezes não fazer nada, Sim. sabe? Mas a partir desse nada aí, surge uma série de ideias, né? Você vê que, tipo assim, nesse período agora, né, que aí a gente conquistou esses meses, né, sabáticos aí para poder dar uma descansada primeiro, né? Repensar algumas coisas, recalcular a rota, reorganizar uma agenda, também tem essa parte prática. E ao mesmo tempo também estimular mais, retomar esse processo criativo, né? E é engraçado que é só abrir o tempo, a agenda, deixar o tempo livre, que, cara, eu vou começando a pegar uma coisa, vou tocando, vou não sei o que lá e vou, sabe? Então, eu acho que essa nova etapa, né, que a gente conseguiu conquistar, né, com essa organização toda, com esse planejamento todo,
que é, tipo assim, né? Agora eu tô começando a sentir, caramba, acho que o dinheiro tá começando a trabalhar por mim. Totalmente. Né? Se não tiver, pelo amor de Deus, Jorge, tô Tá, brincando. né? Uma coisa que é muito legal pra fazer um link aqui sobre esse assunto é que na primeira reunião com a Laís, a gente falou, o Jorge precisa trabalhar com a criatividade dele. Olha aí. A gente trouxe isso na primeira reunião. E como é importante ver que é um processo. Eu acho que a gente como pessoa, a gente como cliente de uma consultoria financeira, a gente amadureceu isso. E a gente, agora para mim, em outubro, a gente conseguiu conquistar isso que a gente trouxe como objetivo na primeira sessão. Uau. Então, tudo bem, são 2 anos e meio, só que são necessários 2 anos e meio. 2 anos e meio atrás, a gente jamais imaginava que a gente conseguiria bancar um aluguel de um espaço próprio para o George. A gente achou que começou em sociedade, pagava metade do aluguel. A gente falou, não, tem que assumir sozinho esse local, a gente não vai conseguir. E hoje a gente consegue, hoje a gente tem tranquilidade em relação a isso, entendeu? Muito Então bom. é um processo de engatinhando, a gente tá começando a caminhar sem segurar na parede agora, eu acho. Boa. Mas porque são muitos anos, né, Sim, lidando assim sim. com dinheiro, então essa autonomia vai sendo conquistada com o tempo. E é importante esse amadurecimento para que também depois a gente não... Muitos clientes meus dão ápices e na mesma Isso. forma eles caem, assim, de gerar uma receita e vivem uma vida acima do padrão e caem. Vivi a vida loucamente. Fez ó. Mas a gente tá chegando ao final. Nossa, gente. E nós sempre temos 3 perguntas padrões aqui. Eita, essas são as mais... De frente com Laís. De frente com Laís Filgueira. Se vocês pudessem botar no tempo aí, o que vocês fariam diferente com as finanças? Teria te contratado antes. Ah, não, gente. Unânime. Todo Todas mundo fala. eu acho que é isso. 18. Não, né? Pô, todo mundo. Aí parece que eu tô combinando, sabe? Tô pagando assim uma molha na mão de vocês. Tá Brincadeira, tô brincando. Obrigada, muito obrigada. Muito obrigada. Durante o processo da consultoria, isso é uma pergunta que eu já estava na cabeça também, não é só porque a gente tem que fazer ela, mas é porque foi muito estratégico, vou repetir, foi muito estratégico o planejamento de vocês, mas qual foi o momento que vocês falaram, aqui essa chave virou? E eu tenho uma suposta resposta para isso, mas me respondam, quando vocês falam que, caramba, aqui foi que eu falei, meu Deus do céu. Bom, eu acho que, né, rapidamente pensando, foi no momento em que eu assumi 100% do meu espaço, Uau. né? E eu nunca imaginava. Toda vez, hoje, assim, eu tenho uma sala, né? Enfim, uma sala, né? Que, assim, pra mim é ótima, né? Não é uma sala gigantesca e tal, né? Deixa as pessoas também saber que não é um espaço. Quando fala um galpão gigante, é uma sala. Mas toda vez que eu entro na minha sala, sem brincadeira, eu entro e falo, caramba, eu nunca ia imaginar que eu ia ter o meu próprio espaço. Sim. Que esse espaço ia trazer pessoas e que isso aqui ia ser uma coisa natural na minha vida. Então, acho que quando eu realmente, né, vi ali, né, essa possibilidade de ter meu próprio espaço, né, de dar aula, de montar meu mini estúdio, e isso de uma forma natural, né, isso flui naturalmente no nosso E com mês. a renda variável. Com a renda variável, Estabilidade. com toda essa montanha com despesa russa. fixa. Que Né? incoerência. Exatamente, com toda essa montanha russa. Despesa variável. Então, assim, não sei se acho que foi isso, né? Eu comecei a sentir e isso, falei, acho cara, a chave virou. Virou, né? O grande, eu acho que é relacionado à empresa também. Eu acho que a nossa história aqui, a nossa história, né, de nosso relacionamento aqui tem muito a ver com essa coisa da empresa. De ter separado mesmo o dinheiro da empresa e o dinheiro da casa. Até porque a Laís comentou que a gente fez uma reserva a gente fez uma reserva boa esse ano, que a gente nunca tinha atingido esse valor de reserva. E, gente, foi sem perceber, tá? Foi. Quando a Laís falou assim, não, a gente tem essa reserva aqui, a gente falou, Tem? mas isso é reserva mesmo? Não é? A gente não vai gastar esse dinheiro esse mês? Não. A gente tá começando o mês com esse dinheiro, a gente falou, caraca, porque foi sem sentir. Uau. E então foi assim, a estratégia de deixar o dinheiro na empresa, né? Então a gente deixava O que sempre, funciona para cada um. sempre exatamente. 15% a gente deixava lá, não tirava no Prolabore, nem na distribuição de lucro e tal. Então isso foi acontecendo e foi natural. Então a gente se olhou e falou, caraca,
A gente fez sabático isso. vindo aí, ó. Né? Agora, daqui a pouco um ano de saudade. Pra criativo. É isso. É isso aí. É isso. E que conselhos vocês dariam para outros casais que estão vivendo aí desafios aí financeiros? Contrato é pouco em vista. É. Tá, vamos, vamos fugir, Sim, não, então. é, Eu já eu sabia tenho que falar isso, a né? gente respondeu, mas contrato tem pouco em vista. Mas eu acho que é muito refletir sobre o que significa dinheiro na vida. Sim. O que significa o dinheiro? Porque todo mundo, acho que da nossa geração, todo mundo ouviu crescendo que dinheiro não nasce árvore, que dinheiro é sujo, e de quem tem muito dinheiro é porque tá fazendo alguma coisa errada. E isso tudo coloca a gente num lugar de tipo, meu Deus, eu não posso ter muito dinheiro porque senão vão achar que eu tô roubando. Ou dinheiro é sei lá o quê, dinheiro é muito difícil, é muito complicado de conquistar, é uma coisa muito... Então, além de contratar a fundo de vista, acho que é se abrir a tentar mudar um pouco a visão e o modelo mental sobre esse tema, porque é uma coisa muito enraizada na gente, assim, é muito difícil de fazer movimentos e se conectar com a abundância, sem ser tilelê, mas se conectar realmente com a abundância, assim, de conseguir entender que a gente merece, a gente pode. E a gente consegue. E eu acho que eu diria assim, né, para um casal, clareza, assim, né? Sim. Eu acho que é clareza mesmo como casal, o que o casal quer, né? Aonde quer chegar. E aí eu acho que cada um pode trazer também, né? Como a gente faz. Ou eu gostaria de estar, né, desse jeito. Aí ela também. Nós juntos a gente consegue, a gente quer chegar aqui, né? Então eu acho que ter essa clareza, né, de como, né, de planejar mesmo, de entender, né, de compartilhar mesmo os planos e cada um trazer suas necessidades. Eu acho que aí, né, a gente consegue chegar, né, e fazer o dinheiro trabalhar para isso, né? Porque senão fica também aquela coisa, tem dinheiro, mas a gente não sabe onde quer chegar, no que fazer e fica aquela... Então acaba virando também, eu acho que é aquela coisa de eu fico correndo atrás de dinheiro, e o dinheiro vai indo para tudo quanto é lugar e eu não sei o que fazer. Então acho que essa clareza mesmo como casal também, né? como casal, né? Acho que parte pessoal, mas quando chega num casal, a gente tem que compartilhar isso também. E para fechar um ciclo aqui, tenham conta conjunta no seu marido. Para mudar a narrativa. Eu recomendo demais terem conta conjunta para juntar as contas da casa. Que legal, é isso. Queria agradecer vocês pelo tempo, né? Por contar a história de vocês. É muito bom, tem sido muito importante para o Poupa em Vista ouvir. Para mim, assim, tem sido bem especial ouvir meus clientes, assim, saber detalhes, assim, que às vezes já passou e a nossa mente não consegue recordar e ver quantas conquistas nós tivemos. E isso, então, se você gostou aí da história da Elo e do George, né? Eu tenho certeza que você vai compartilhar aí com casais que podem se inspirar, né? A viver em unidade, né, Jojo? Com certeza. Ainda tem muita história para ser contada. Então, siga as nossas redes sociais, compartilhem, se inscreva no nosso canal, ativa o sininho para ser avisado de quando tem novos conteúdos, episódios. E também quero agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer conhecer a história. Obrigado, prazer todo nosso. Obrigado aí por abrir esse espaço também pra gente, né? Que isso, Obrigado pelo convite. Querem colocar arroba? Uai, sim. Claro. Por favor. Instagram, @gel de George, de Frederico Costa, @gelfrecosta, sigam lá para trabalhos. Muito bem. É @Heloísa_Sá. Muito bem. Heloísa com H. É isso, muito bom. Um beijo no coração de vocês, né? Então continue acompanhando as histórias maravilhosas que nós vivemos com os nossos clientes. É isso, hein? Um beijo. Valeu, beijo.